Este é o trabalho de conclusão de curso do aluno Sérgio Antônio dos Santos Alves de Souza, intitulado O custo de abatimento de carbono da substituição de fontes de energia não renováveis no sistema elétrico brasileiro. A banca foi composta por Marcos Alexandre Teixeira, Renata de Azevedo Moreira da Silva e Dan Abenço Gandeman, professor orientador. A defesa ocorreu no dia 30 de agosto de 2021, às 16 horas, de forma remota. O professor Dan já fez uma introdução do meu tema, eu vou começar a apresentar. Esse sumário aqui, com a estrutura do trabalho, introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados de discussão e conclusões. A introdução, que é um pouco do que me levou a escolher esse tema para o trabalho, a gente pode falar um pouco sobre as mudanças climáticas. É um tema que sempre teve em discussão na sociedade, só que cada vez mais a mídia e a sociedade como um todo para poder discutir isso, porque as consequências estão aparecendo para a sociedade como um todo. Eu coloquei esse gráfico aqui, que é um gráfico clássico da evolução das emissões globais de carbono, e a gente vê que nas décadas recentes o crescimento ele foi explosivo, foi absurdo. Outra motivação também foi o aumento do consumo de energia elétrica, seja pela expansão, aumento da população, mudança dos hábitos de consumo de energia elétrica, e os acordos ambientais internacionais, porque o Brasil, na COP21, que é a Conferência das Nações Unidas pelo Clima, ele se prontificou a ter uma redução na emissão de gases de efeito de estufa até o ano de 2030. Então, essa também é uma motivação para o trabalho. Os objetivos do trabalho tem um objetivo geral, que é calcular o custo de abatimento de carbono da substituição de fontes de energia renováveis no sistema elétrico brasileiro, e os específicos são realizar uma pesquisa bibliográfica acerca de custos de abatimento de carbono, caracterizar o sistema elétrico brasileiro e suas fontes de geração, propor uma metodologia para estimar o custo de abatimento de carbono da substituição de fontes de energia no sistema elétrico e calcular e discutir os resultados desses custos de abatimento. Para poder realizar o trabalho, a gente utilizou o MDI, que é o modelo de decisão de investimentos. Esse modelo ele foi desenvolvido com base no trabalho do professor Dan, e ele é utilizado pela EPE para poder planejar a expansão do sistema elétrico. A estruturação do modelo, a gente pode ver aqui conforme a imagem, que ele tem o objetivo de minimizar a soma entre o custo de instalação e o custo de operação, sendo o custo de instalação o custo para a instalação de novas usinas elétricas e o custo de operação é o custo de operar as usinas. O modelo ele adota uma série de restrições para poder fazer o cálculo, que são o atendimento energético, ou seja, o sistema elétrico ele tem que ter uma oferta maior que a demanda do consumo, o atendimento à capacidade, que ele tem que atender a demanda máxima de pico, a disponibilidade de fontes e projetos, que é o que as usinas conseguem produzir, o que está disponível, a representação do sistema, que é representar a ligação entre os subsistemas, a rede de transmissão de energia, o investimento, que é se o investimento vai ser feito ou não, e o período desse investimento, e adicionais que são, como eu posso falar, restrições que podem ser utilizadas para poder se calcular um cenário onde você quer priorizar um tipo de energia, ou até mesmo para poder simular situações e cenários futuros. Uma política energética, por exemplo. E as emissões, que não é uma coisa considerada propriamente sim pelo modelo, mas a gente considerou para o trabalho como um chave, né? Porque é o custo de abatimento de carbono. Esse modelo ele utiliza o pacote em código aberto do Pimo, que é baseado em Python, e o solver do IBM Ilog e Cplex. Falando um pouco sobre a metodologia, o método de cálculo do custo de abatimento de carbono ele está diretamente ligado ao conceito de adicionalidade, que é a abordagem que a gente utilizou para poder fazer esse cálculo. O que seria o conceito de adicionalidade? Para a gente calcular o custo de abatimento de carbono, por exemplo, entre o cenário A e o cenário B, utilizando a abordagem da adicionalidade, simplesmente a gente vai considerar o incremento, o adicional. Por exemplo, também aqui do cenário B para o cenário C seria essa chavezinha aqui, né? Que você considera o que foi de adicional de redução de geração de gases de efeito de estufa de um cenário para o outro. Mostrando como isso é aplicado para o nosso trabalho, que é com o cálculo do custo de abatimento de carbono, a gente utilizou um método direto que tem como base um dos cenários base propostos pelo PDE 2030, que é um cenário livre, e os 3 cenários propostos no trabalho, que é um cenário que favorece a energia eólica, um cenário favorecendo a energia fotovoltaica e um cenário favorecendo a PCH. A gente calculou os custos de expansão para esse cenário, os custos, a emissão,
de GE para esse cenário, e também para os cenários propostos, e nós vimos a adicionalidade, ou seja, o incremento. Para calcular o custo, a gente utilizou essa fórmula, que é o custo adicional, ou seja, o custo do cenário menos o custo do cenário base, e a redução de emissões do GE, que é a diminuição também dos dois cenários. O modelo, ele utiliza dados, que são os parâmetros financeiros e os parâmetros técnicos. A gente trouxe essa tabela aqui para poder exemplificar os parâmetros financeiros, que é uma tabela com custos envolvidos nas diversas fontes energéticas, e aqui a gente tem os tipos de fonte, a sua vida útil, o valor de investimento para quilowatt de potência instalada, encargos, e também a gente tem aqui o custo variável unitário, que ele é mais associado a combustível mesmo para a fonte. Então, as fontes renováveis, como a hídrica, a PCH, fotovoltaica e eólica, elas vão ter esse custo zerado. E também temos os parâmetros técnicos. Nos parâmetros técnicos, nós temos os dados de demanda, que são os dados da demanda do consumo de energia elétrica, e nisso a gente pode pensar na expansão do consumo de energia elétrica ao longo dos anos, da sazonalidade desse consumo ao longo de um próprio ano, e também dos patamares de carga de energia, que a gente sabe que tem um pico do consumo num determinado horário. A gente também tem as características técnicas das produções das fontes de energia, que também que a sazonalidade, nesse caso, aplicada à geração das fontes, por exemplo, para as energias hídricas, a gente tem o período de seca e tem também o período de chuva, que isso vai afetar a geração de energia. A capacidade de garantia de atendimento à demanda máxima, tendo como exemplo isso que eu falei já dos patamares de carga, a gente sabe que tem um determinado horário de pico, para o consumo de energia, mas, por exemplo, uma fonte fotovoltaica, o pico de produção de energia dela não coincide com esse pico de consumo. Então, nem todas as fontes elas têm uma capacidade para poder atender essa demanda máxima. E as características da rede de transmissão, que são as características se existe uma rede de transmissão no local. Por exemplo, se você quiser planejar uma usina no Nordeste para poder atender o Sudeste, você tem que verificar se existe uma rede de transmissão capaz de transmitir essa energia gerada, e se não tiver, você tem que considerar os custos de investimento para poder criar essa rede. Eu trouxe uns gráficos para poder ilustrar essas informações. Aqui é um gráfico da EPE para a projeção da demanda de energia até 2029. Esse gráfico aqui, ele mostra que existe uma sazonalidade na demanda de energia elétrica ao longo de um ano. Aqui nós temos os meses, e tem aqui meses onde tem um consumo maior e meses onde o consumo ele diminui. Esse exemplo aqui é para a região Nordeste e Sudeste do Brasil. Temos aqui um gráfico que ele mostra os patamares de carga diário do consumo, né? E a sazonalidade de algumas fontes renováveis de energia. Esse gráfico aqui é interessante porque onde umas fontes produzem menos, as outras produzem mais. Então, a gente vê que tem uma complementaridade entre as fontes renováveis de energia. E aqui são os resultados. Isso daqui é a saída do modelo, que é os cenários que a gente analisou. Esse aqui é o cenário base proposto pelo PDE para 2030. E aqui é o cenário da eólica, da fotovoltaica e da PCH. A gente pode ver que nesses cenários de energia renovável, a gente tem uma redução da participação do gás natural e um aumento da participação das fontes renováveis específicas de cada cenário. Aqui são os custos de expansão para cada cenário. Como esperado, os custos de expansão para os cenários das energias renováveis eles são maiores que o cenário base. E aqui embaixo a gente tem a tabela que mostra as emissões de CO2 equivalente para cada cenário e também, como esperado, as emissões para os cenários de fontes renováveis são inferiores ao cenário base. Isso daqui é o custo de emissão por cenário. A gente utilizou aquela fórmula que eu mostrei na metodologia para calcular para cada um dos três cenários com base naquele cenário base proposto pelo PDE. E nós utilizamos $1 a longo prazo para poder colocar esses valores aqui em dólar e poder comparar isso com a literatura já existente. Aqui, para os resultados de discussões, eu trouxe essa tabela aqui, que é uma tabela elaborada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e ela traz opções de mitigação para o Brasil poder conseguir reduzir essa geração de gases de efeito estufa até o ano de 2030. Comparando os resultados com a tabela, eu destaquei aqui nessa tabela opções de mitigação referentes ao setor elétrico.
a gente vê que a energia, deixa eu voltar aqui, que o cenário da energia eólica e da PCH, eles apresentam um custo inferior a esse custo aqui de $50 por tonelada de CO2 equivalente, que seria o custo da repotencialização das usinas hidrelétricas. E todas as três opções apresentam um custo inferior ao da substituição de térmicas a carvão por biomassa em cogeração a bagaço. Aqui falando sobre a importância dos resultados encontrados, é que a gente colocou nesse padrão da literatura e a gente consegue comparar com opções de mitigação que já estão na literatura e auxiliar nessa tomada de decisão. E aqui nós vamos à conclusão que a gente mostra quais são os resultados encontrados para cada fonte. A PCH, ela foi a que teve a alternativa com o melhor custo de abatimento de carbono, porque ela apresentou aqui um custo de $44,51 por tonelada de CO2 equivalente. E, como disse anteriormente, a PCH Energia Eólica apresenta um custo de abatimento de carbono inferior ao da repotencialização de hidrelétricas. Então, a gente vê que é interessante analisar essas opções de investimento mesmo, porque eles apresentam, pela ótica do custo de abatimento de carbono, eles apresentam um bom valor. E é isso. Aqui são as referências bibliográficas. E estou aberto a perguntas.